Em destaque, a reforma tributária. Trâmite da reforma tributária. A reforma tributária. A nova reforma tributária. Agora no Senado. Na sexta-feira, dia 7, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base da nova reforma tributária do Brasil, indicando que mudanças significativas estão a caminho. É essencial que você assista esse vídeo completo para compreender o impacto dessa reforma em sua situação financeira, trabalho e vida familiar. Com a reforma, alguns impostos serão eliminados, outros reduzidos e haverá também um aumento de certas taxas. Algumas empresas se beneficiarão com as alterações, enquanto outras terão que arcar com a carga tributária maior. Em resumo, muitas mudanças estão previstas. No entanto, é crucial destacar que há um consenso geral de que o Brasil se encontra em uma situação tributária caótica, assemelhando-se a um manicômio. Fica evidente que uma reforma tributária é absolutamente necessária, e essa não é uma questão de debate. Todos concordam que é urgente realizá-la. Para ilustrar a magnitude do problema, anualmente as empresas brasileiras gastam 180 bilhões de reais apenas em burocracia tributária. Antes de prosseguirmos, gostaria de anunciar a parceira do canal. A Belogru é uma empresa no mercado de construção civil e empreiteira, atuando na Grande São Paulo e em Belo Horizonte. Com uma equipe altamente qualificada e experiência comprovada, eles transformam sonhos em realidade, construindo casas e edifícios comerciais, com qualidade excepcional. Os clientes confiam na Belogru para projetos dentro do prazo e do orçamento. Para um projeto de construção confiável, entre em contato com a Belogru pelo site na descrição. Para estar em conformidade com todos os impostos, uma empresa precisa seguir, em essência, 4.626 normas, 51.945 artigos, 121.033 parágrafos e 386.993 incisos. Isso demonstra o enorme emaranhado de regras e regulamentos que dificultam o funcionamento adequado do sistema tributário. Apenas para que você tenha uma noção, se imprimirmos todos esses documentos, a quantidade de folhas ocuparia as pistas de ida e volta da Avenida Paulista inteira, de um extremo ao outro. E ainda sobraria papel. Seriam 6,5 quilômetros de papel necessário para listar todos os impostos de forma correta. Com a nova reforma, houve uma mudança significativa na forma como os impostos são estruturados no Brasil. De acordo com o governo, a reforma não implicará no aumento total da carga tributária do país. No entanto, é importante notar que isso não garante necessariamente que os indivíduos pagarão menos impostos. A proposta visa estabelecer uma trava para limitar o aumento na carga tributária a 33,71% do PIB, conforme registrado em 2022. O conceito fundamental por trás dessa forma é o equilíbrio. Se houver um aumento de impostos em determinada área, haverá redução em outras áreas para manter a balança em equilíbrio. Por exemplo, se o setor de transporte pagar mais impostos, é possível que o setor de saúde pague menos. Se a área da saúde pagar mais, a educação pode pagar menos e assim por diante. A ideia é criar um sistema que aumente os impostos em uma área sejam compensados por reduções em outras, de forma a evitar sobrecarga dos contribuintes. Essa abordagem tem como objetivo alcançar um cenário em que, no geral, não ocorram mudanças significativas na carga tributária para os cidadãos. Em outras palavras, a ideia é que, ao final do processo, os impactos se anulem e a situação tributária se mantenha relativamente estável para a maioria das pessoas. No entanto, é fundamental analisar os detalhes da reforma para compreender como ela afetará diferentes setores da sociedade e os possíveis pontos positivos e negativos envolvidos. Com a nova reforma tributária, é possível que os indivíduos paguem mais ou menos impostos dependendo de seus hábitos de consumo e dos setores em que atuam. Agora vamos analisar os impostos que serão eliminados e os que serão criados com a reforma. Com a implementação da reforma, alguns impostos atuais serão extintos, incluindo o IPI, o PIS, o CONFINS, o ICMS estadual e o ISS municipal. Em seu lugar será criado um único imposto unificado. Esse novo imposto será chamado de Imposto sobre Bens e Serviços, e ele substituirá tanto o ICMS dos estados como o ISS dos municípios. Essa unificação tem o propósito de simplificar o sistema tributário, reduzindo a complexidade e os custos administrativos para as empresas. A criação do IBS visa tornar o recolhimento de impostos mais eficiente e menos burocrático, proporcionando uma maior transparência para os contribuintes e facilitando a fiscalização. Com a nova reforma tributária, será criada a Contribuição sobre Bens e Serviços, que terá como objetivo unificar os impostos federais, PIS, CONFINS e IPI. A principal intenção por trás dessa reforma não é reduzir o valor total de impostos pagos, mas sim simplificar o sistema tributário que atualmente é uma grande confusão. Um exemplo complexo disso são os impostos sobre alimentos e produtos básicos.
Atualmente existem frutas, carnes, hortaliças, queijos, iogurtes, pães e alguns produtos de higiene e limpeza que já são isentos dos impostos federais. No entanto, cada estado determina sua própria alíquota de ICMS para cada um desses produtos. Por exemplo, no estado de São Paulo, as alíquotas de ICMS podem ser diferentes para cada item, como 12% para o pão, 4,5% para a carne e 12% para o iogurte. Com a criação do CBS e a unificação dos impostos federais, esse sistema complexo e fragmentado seria substituído, o que pode simplificar a forma como os impostos são calculados e recolhidos. Essa simplificação é esperada para facilitar a vida das empresas e contribuintes, tornando o cumprimento das obrigações tributárias mais claro e direto. Com a mudança do ICMS para o IBS, na nova reforma tributária, foi estabelecido que todos os produtos da cesta básica de alimentos terão seus impostos reduzidos a zero. No entanto, uma dúvida comum entre as pessoas é quais são exatamente os produtos que fazem parte dessa cesta básica. A Associação Brasileira de Supermercados disponibiliza uma lista que está em análise no Ministério da Fazenda, contendo atualmente 34 itens, alguns dos quais já são considerados partes da cesta básica, enquanto outros ainda não. Essa lista abrange produtos essenciais para a alimentação e o sustento básico da população. É importante ressaltar que essa inclusão de determinados produtos na cesta básica pode variar conforme as atualizações feitas pelos órgãos governamentais responsáveis. Além disso, essa lista pode ser diferente entre os estados, pois algumas regiões podem ter particularidades e necessidades específicas. Se a lista for aprovada pelo Ministério da Fazenda, todos os produtos nela mencionados terão seus impostos zerados, ou seja, estarão isentos de tributação. A lista inclui uma variedade de itens essenciais para alimentação e higiene pessoal, como carnes bovina, de frango e suína, peixes, ovos, farinha de trigo, mandioca, massas, pão francês, leite e seus derivados, leite em pó, iogurte, leite fermentado e queijo, além de frutas, verduras, legumes, arroz, feijão, trigo, café, açúcar, óleo de soja, óleo vegetal e margarina. Na categoria de higiene pessoal, encontra-se produtos como sabonete, papel higiênico, creme dental, produtos para higiene bucal, fraldas descartáveis e absorventes higiênicos. Na categoria de limpeza temos detergente, sabão em pó e água sanitária. É importante notar que alguns itens, como água sanitária, absorventes íntimos e fraldas descartáveis, atualmente não são considerados parte da cesta básica, mas poderão se beneficiar da isenção de impostos caso sejam incluídos nessa lista aprovada pelo Ministério da Fazenda. Exatamente. É necessário aguardar a aprovação da lista pelo Ministério da Fazenda para confirmar se os produtos da cesta básica e os medicamentos terão isenção de impostos conforme previsto na nova reforma tributária. Em relação aos medicamentos, atualmente todos eles são taxados em uma média de 33,87% segundo dados do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. No entanto, com a nova reforma, está prevista a redução de 50% nos impostos sobre todos os medicamentos, tornando-os mais acessíveis para os consumidores. Vale destacar que medicamentos considerados de uso humano, aqueles mais comuns entre farmácias, terão essa redução tributária. Além disso, a reforma propõe a isenção total de impostos para medicamentos específicos, como os utilizados no tratamento do câncer, o que pode aliviar significativamente os custos da saúde para pacientes com essas condições. Quanto aos produtos industrializados, ainda não foi mencionado na lista que eles terão isenção de impostos. É importante acompanhar as atualizações e os desdobramentos da reforma para entender os possíveis benefícios e mudanças nos impostos sobre esses produtos. De fato, com a proposta da alíquota única de 25% para a indústria, é provável que muitos produtos industrializados tenham seus impostos reduzidos, o que poderia resultar em uma diminuição nos preços desses itens. Isso beneficiaria tanto a indústria quanto os consumidores, tornando os produtos mais acessíveis. No entanto, como mencionado anteriormente, a reforma tributária busca manter o equilíbrio na carga tributária. Portanto, para que haja redução de impostos em alguns setores, é possível que outros setores precisam arcar com aumentos de tributação. O setor de serviços é um exemplo em que provavelmente os impostos poderiam ser ajustados para equilibrar as mudanças tributárias. Com a reforma, é possível que o setor de serviços, de forma geral, fique mais caro para empresas e consumidores. Isso acontece porque atualmente o setor de serviços já possui uma tributação específica e a reforma visa uniformizar e simplificar as alíquotas, o que pode resultar em um aumento de impostos para esse setor. Como é uma reforma abrangente, diversos setores da economia serão afetados de maneira diferente. É importante compreender que o objetivo é criar um sistema tributário mais justo e eficiente, e os ajustes nas alíquotas
são realizados para alcançar esse equilíbrio. A nova reforma tributária, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio, prevê uma alíquota de imposto de 25%, que pode ser 3 vezes maior do que alguns setores de serviços. Um exemplo é o streaming de serviços de entretenimento, como a Netflix e o Prime Video, que atualmente pagam cerca de 14% de imposto. Se a alíquota de 25% for implementada, é possível que esses serviços de streaming fiquem mais caros para os consumidores. Em relação à gasolina, a situação é delicada e ainda não há uma definição sobre o imposto a ser aplicado. O Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás alertou que existe o risco de que os combustíveis fiquem mais caros com a reforma, mas até o momento, o imposto sobre a gasolina não foi definido. A reforma também deve abranger produtos específicos, como cerveja e cigarros. O governo planeja criar um novo imposto chamado Imposto Seletivo para esses produtos. Esse imposto seletivo geralmente é aplicado a itens considerados não essenciais ou que têm um impacto negativo na saúde ou no meio ambiente, e tem o propósito de controlar o consumo desses produtos ao aumentar seu custo para os consumidores. Atualmente, o cigarro já é altamente taxado, com uma tributação de mais de 80%, e a cerveja também possui uma carga tributária de mais de 40%. É possível que haja um aumento adicional nesses impostos com a implementação da reforma. Contudo, como a reforma ainda está em discussão, é difícil prever exatamente os valores finais das alíquotas para esses produtos. No que diz respeito a jatinhos e lanchas, a nova reforma tributária inclui a cobrança do IPVA sobre veículos aquáticos e aéreos. Portanto, se alguém possui uma aeronave particular ou uma lancha, é provável que tenha que pagar um imposto anual sobre esses bens. Sobre o imposto de transmissão, causa-mortes e doação, ele é cobrado quando alguém falece e deixa um patrimônio, para ser transmitido aos herdeiros ou quando há doações de bens em vida. A reforma pode trazer alterações nesses impostos, mas é importante acompanhar as atualizações para entender como ele será afetado pelas mudanças. É verdade que a nova proposta de reforma tributária prevê uma espécie de progressividade para o imposto de transmissão causa-mortes e doação. Esse imposto é cobrado sobre heranças e doações, e com a progressividade, as alíquotas podem ser maiores para heranças de valores mais elevados. Por exemplo, no estado de São Paulo, atualmente a alíquota é única de 4%. No entanto, com a proposta de progressividade, se você deixar uma herança de R$1 milhão, pode ser que a alíquota permaneça em 4%, mas se a herança for de R$5 milhões, a alíquota poderia ser aumentada para 10% ou mais. É importante destacar que as alíquotas do ITCMD ainda não foram definidas, e é necessário aguardar as definições oficiais para entender completamente como elas funcionarão. Sobre a previdência privada, é verdade que esse tipo de investimento tem certas vantagens tributárias. A previdência privada é considerada um seguro e, por isso, possui uma isenção do ITCMD na hora da transmissão patrimonial. Isso significa que, em muitos casos, os beneficiários não precisam pagar esse imposto sobre o valor recebido por meio de um plano de previdência privada. Pontos positivos da nova reforma tributária: redução de impostos na Cesta Básica Nacional de Alimentos. A proposta prevê a isenção de impostos sobre produtos da cesta básica, o que pode tornar alimentos essenciais mais acessíveis para a população. Redução de impostos sobre medicamentos. Todos os medicamentos terão uma redução de 50% na tributação, o que pode tornar os remédios mais baratos para os consumidores. Simplificação do sistema tributário. A reforma busca simplificar o sistema tributário, o que pode trazer ganhos de produtividade e facilitar o cumprimento das obrigações fiscais para as empresas e contribuintes. Cashback no Brasil. A ideia é devolver uma parte do imposto pago pelas pessoas físicas, reduzindo o impacto sobre os mais pobres e promovendo uma maior igualdade de renda. Já os pontos negativos da nova reforma tributária: o setor de serviços ainda não há uma certeza definitiva, mas estima-se que esse setor possa ser afetado por um imposto de aproximadamente 25% com a nova reforma tributária. Agora, falando sobre gasolina, é necessário fazer uma reflexão. Quando pensamos em gasolina, logo nos vem à mente o posto de combustível onde abastecemos nossos veículos. No entanto, é fácil esquecer um detalhe importante. De acordo com a pesquisa sobre custos logísticos no Brasil realizada pela Fundação Dom Cabral, mais de 58% de toda a carga transportada no país depende das rodovias. Isso significa que, se o preço da gasolina aumentar, os custos de transporte aumentarão, afetando também o preço de diversos produtos. Você já parou para pensar em como a comida chega até sua mesa? Todos esses alimentos são transportados por todo o país através das rodovias. Se o preço da gasolina subir, os custos de transporte aumentam e, consequentemente, o preço dos alimentos e de muitos outros produtos também aumenta. Portanto, é uma questão delicada aumentar o imposto sobre a gasolina, mesmo que isso resulte em um ganho de arrecadação para o governo.
A tributação sobre heranças também é um ponto de discussão. A preocupação não é necessariamente com o imposto em si, mas sim com a carga tributária excessivamente alta. Se a reforma tributária for aprovada, o imposto sobre o consumo no Brasil pode se tornar um dos maiores do mundo, o que pode impactar significativamente a economia e a vida das pessoas. É importante buscar um equilíbrio para que a carga tributária seja justa e não sobrecarregue os contribuintes. De acordo com os dados da OCDE, o Brasil ocupa a segunda posição entre 111 países que mais tributam as empresas. Tal informação sugere que talvez outro ponto relevante é a centralização da arrecadação do governo federal, decorrente da unificação dos impostos propostos pela nova reforma tributária. Isso pode resultar na perda da autonomia dos estados e municípios, uma vez que alguns impostos que eram antes destinados diretamente a essas esferas deixarão de existir. Essa centralização pode ser vista como positiva, pois o governo federal teria a possibilidade de enviar mais recursos para os estados que necessitam de desenvolvimento. No entanto, existe uma preocupação com um desequilíbrio que tem perpetuado ao longo do tempo. Isso fica evidente ao observar os dados relativos aos repasses e recebimentos de tributos em diferentes estados. Em 2011, por exemplo, o estado de São Paulo pagou 538 bilhões em tributos federais e recebeu apenas 47 bilhões em retorno. Já o Rio de Janeiro pagou 198 bilhões e recebeu 45 bilhões. O Distrito Federal pagou 97 bilhões e recebeu 25 bilhões. Enquanto isso, estados como Maranhão, Pará e Bahia pagaram menos impostos, mas receberam mais recursos de volta. Esses dados indicam a existência de um desequilíbrio na distribuição dos recursos arrecadados, o que pode gerar impactos significativos na capacidade de investimento e desenvolvimento das diferentes regiões do país. É compreensível que a disparidade na distribuição dos recursos entre os estados gere indignação entre aqueles que pagam mais impostos do que os outros. Por exemplo, em São Paulo, apenas uma pequena parcela do que é pago em impostos retorna de alguma forma aos cidadãos, o que pode ser visto como injusto. Essa diferença na distribuição de recursos é um aspecto importante a ser considerado na discussão sobre a reforma tributária. Embora muitos estados realmente precisem de mais investimentos para se desenvolver, é necessário buscar um equilíbrio para que essa distribuição seja mais justa e eficiente. Quanto à opinião pessoal sobre a reforma, ainda não está claro se ela será benéfica ou não, uma vez que o texto ainda precisa ser votado no Senado e foi elaborado de forma apressada. Ainda não se sabe ao certo se a reforma trará melhorias significativas ou se pode gerar novos desafios. Em relação aos investimentos, por enquanto, não houve mudanças claras. No entanto, com a proposta de aumento de carga tributária para o setor de serviços e redução para o setor industrial, caso a reforma seja aprovada, é possível que para as empresas do segmento industrial tenham vantagem em relação às empresas de serviços, que podem enfrentar maiores desafios financeiros. É verdade, ainda há muitos passos a serem seguidos e debates antes de que a reforma tributária seja definitivamente implementada. O texto proposto a ser votado poderá sofrer modificações ao longo do processo legislativo. Um detalhe importante é que a mudança não ocorrerá de forma abrupta, mas sim através de um período de transição de 8 anos. Esse período permitirá calibrar as alíquotas de forma gradual, evitando choques bruscos para as empresas e cidadãos. Durante esses 8 anos, os itens que terão aumento de imposto verão suas taxas serem elevadas de forma gradual. Por outro lado, os produtos e serviços que terão redução de imposto terão suas taxas diminuídas ao longo do tempo. É fundamental acompanhar o desdobramento desse processo e os possíveis ajustes no texto da reforma ao longo do caminho. A participação da sociedade e a discussão ampla sobre o tema são cruciais para que se possa alcançar uma reforma tributária que traga benefícios para o país como um todo.